Olá, boa tarde. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Pod Vida, o podcast da saúde, onde você aqui fica por dentro, né, de assuntos tão importantes para a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. Não é verdade? É o que eu sempre digo aqui, a importância de trazer os profissionais que realmente sabem sobre saúde, né? Esquece o Dr. Google, esquece a inteligência artificial, vamos falar na real, né? O que se passa de fato com a nossa saúde, com quem entende. Mais uma vez conosco ele, o nosso cardiologista aqui do podcast, Dr. Michel Thanos. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Gláucia. Bom dia, pessoal. Estamos aqui. Prazer estar aqui de volta, mais uma vez nesse programa, para a gente conversar sobre saúde, orientações, discutir temas interessantes para a nossa saúde e bem-estar, para a gente viver cada vez melhor. Com certeza, Michel. E uma das coisas que é importante a gente vai estar trazendo hoje aqui é com relação ao nosso sono, né? Nós trabalhamos o dia inteiro, temos ali aquela horinha para repor as nossas energias e muitas das vezes acontece o quê? Muitos acordam cansados, parece que não tiveram uma noite de sono bem tranquila. Alguns sofrem também problemas com apneia, né? Acorda naquele... do nada, assim, parece que está faltando ar. E é sobre isso que o doutor Michel vai conversar com a gente. As pessoas que roncam. Doutor, para começar, a maioria da população hoje dorme e apresenta algum problema durante o sono, né? Não vamos dizer assim a maioria, mas é um número cada vez mais crescente, porque um dos problemas principais associados à má qualidade do sono é a apneia do sono, a apneia e hipopneia, que é o famoso ronco. Roncar, gente, não é normal. Apesar de ser algo meio que aceito socialmente, meu marido ronca, é normal, todo mundo ronca. Muita gente ronca, mas isso não é normal. O que é o ronco? Acho que primeiro a gente precisa entender isso. O ronco é quando a gente tem essa estrutura aqui da nossa garganta, da nossa laringe, ela é muscular. E à medida que a gente vai entrando nas fases mais profundas do sono, essa musculatura ela vai relaxando e ela vai colabando, ela vai cedendo e ela vai fazendo uma obstrução parcial e até mesmo uma obstrução total durante alguns segundos. Então, roncar é quando a pessoa respira com dificuldade durante o sono. Quando ela respira com dificuldade, ela não consegue oxigenar o sangue adequadamente. E aí cria um ambiente de baixa oxigenação que o cérebro não consegue atingir as fases profundas do sono. Se você não atinge as fases profundas do sono, você não regula os seus hormônios, a sua pressão não cai, a sua glicose não cai, a sua frequência cardíaca não cai. No outro dia você acorda cansado, fica sonolento durante o dia, irritado, com baixa capacidade de concentração. Tem gente que confunde fadiga crônica por causa de uma má qualidade de sono com depressão, Gláucia. Olha bem. Como diferenciar? A fadiga é o quê, doutor? A fadiga é aquela sensação de que a pessoa já acorda cansada. Tá. A pessoa fica o dia todo ali sem energia, sem disposição, sem coragem para enfrentar a vida. É a pessoa que está cronicamente cansada, sem energia, sem disposição. Realmente é um dos sintomas de depressão. Então, por isso que frequentemente pode se confundir. Às vezes a pessoa não tem uma depressão, a pessoa está cronicamente dormindo mal. Experimenta você passar uma noite em claro e ver como é que vai ser o seu próximo dia. Horrível. Péssimo. Agora imagina a pessoa que dorme mal todas as noites. Nossa. Como terrível. Que é a vida dessa pessoa? Não é fácil não, gente. Nossa, mãe. Aí, no caso, doutor, existem alguns exames que diagnosticam essas disfunções. Fala para mim, eu soube que você também está trabalhando nessa área, né? Sim, o primeiro exame que a gente faz, na verdade, é durante a entrevista médica, durante a consulta, quando a gente desconfia que a pessoa possa ter esse problema. Qual que é o perfil mais comum da pessoa que ronca, que tem apneia do sono? São os homens, principalmente acima do peso.
os homens obesos. E aí a gente tem uma medida que a gente faz com a fita métrica, você pode fazer aí na sua casa. Você pega uma fita métrica e você passa assim ao redor do seu pescoço e você mede essa circunferência aqui. Se der mais do que 40 centímetros essa circunferência, você tem um risco aumentado de ter uma apneia do sono. É mesmo? 40 centímetros? 40 centímetros. Pega uma fita métrica, aquela de costura, dá uma medida aí. Se tem mais de 40 centímetros, fica esperto. Tá. Porque tem gente que ronca alto, que aí a pessoa que dorme do lado realmente... vai chiar, dá vai até problema no casamento, né, Glaucia? Vai dar ruim. Tem gente que tem que dormir em quarto separado, porque tem gente que ronca igual uma motosserra, né? E tem aquela pessoa que não ronca alto. Tem aquela pessoa que não ronca alto, mas ela tem uma apneia do sono. Ela tem algumas paradas na respiração durante a noite, apesar de não fazer um ressonar muito volumoso, que é o ronco propriamente dito. Que o sintoma mais importante para você que observa o seu parceiro ou sua parceira dormindo é se a pessoa tem algumas pausas respiratórias durante o sono. Essa realmente é a apneia, que é a pessoa que para de respirar durante alguns segundos e ela volta a respirar abruptamente, como numa sensação assim de um susto. Tô morrendo. De sair de um sufocamento. Muitas vezes a pessoa acorda assustada no meio da noite, as pessoas sonham que estão se afogando, sonham que estão sendo enforcadas, e elas acordam no susto, com pico de pressão, com uma taquicardia, com uma frequência cardíaca acelerada. Às vezes a gente acha que é uma arritmia, quando vai ver o problema é ronco. Tá. E aí, beleza, eu tenho aí todos esses requisitos aí, né? Marido reclama, tal. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse exame é feito, eu preciso internar, eu preciso fazer dormir fora de casa. Como é que é feito, Michel, esse diagnóstico? Então, existem alguns tipos de exame que a Academia Americana de Sono como é que é a palavra, gente? Prioriza, determina. Depois tem que cortar isso. Você Tá. corta, né, Pimpolho? Corta. Deixa eu falar de novo. Gente, como é que é a palavra? Não é prioriza, não. Determina, não. Autoriza, não. Permite, não. Considera. Meu Deus, deu branco. Calma. Permite. Aprova. Tá. Aprova. Tá. Então, existem alguns exames que a Academia Americana de Sono aprova para o diagnóstico de apneia do sono. Existe a polissonografia, que é aquele exame que você tem que dormir no laboratório de sono, que exige uma estrutura mais completa, né? Que você precisa dormir fora de casa, que tem esse desconforto, tem esse custo aumentado. Mas existe também um aparelho portátil, que é a poligrafia tipo 3, que é uma cinta pequenininha deste tamanhozinho aqui, que você amarra aqui no seu abdômen, bem nessa transição aqui do tórax para o abdômen, com um catéter nasal e um oxímetro de dedo, que você dorme na sua casa de forma portátil, no conforto da sua cama. Porque muitas dessas pessoas que vão fazer esse exame do sono ficam extremamente incomodadas e questionadas sobre não estar dormindo da forma habitual, porque não está dormindo no ambiente habitual dela, né? Na casa dela, com o arzinho dela, com o ventilador dela, com as manias dela. Então, a pessoa pode fazer este exame, que é um aparelho portátil, que ela dorme em casa, zero incômodo, não precisa colocar aquela máscara que obstrui, né? Que aperta o nariz, é só aquele catéterzinho aqui no nariz, e ela dorme no conforto do seu lar. No outro dia, devolve o aparelho para a gente realizar o laudo e ver se ela tem realmente esse diagnóstico ou não. Então, esse exame, no caso, você faz, né? Você faz esse exame que a pessoa vai para casa com o aparelho. Tipo Doppler, né?
parecido com esse, né? Parecido com aquele formato que a gente faz exames cardiológicos de mapa 24 horas, de Holter 24 horas. Doble. Mas esse é até menos incômodo, porque esse, na verdade, é só durante a noite. Tá. A pessoa não precisa passar 24 horas com ele. A pessoa pega o aparelhinho lá no consultório, vai com toda a orientação, e aí na hora de dormir, ela coloca o aparelho, né? Faz os procedimentos adequados, dorme com o aparelho, no outro dia tira, devolve e tá tudo certo. Aí, doutor, diagnosticou lá que eu tenho, né, essa apneia. Como é que é feito o tratamento? É longo, é para a vida inteira? É a base de medicamento? Como é que é? Aí a gente entra numa outra discussão, né? Porque a gente precisa ver qual é a gravidade deste problema, qual é a gravidade deste paciente, qual é a urgência da gente resolver este problema da apneia. Porque se você aí é um paciente que já tem os seus problemas de saúde, se você é hipertenso, se você tem uma arritmia, se você tem um diabetes, se você tem um risco cardiovascular aumentado, você precisa saber que a pessoa roncar aumenta o risco primordialmente de AVC, em segundo lugar de infarto. Como eu já comentei mais cedo, mas eu vou repetir para deixar frisado, quando a gente dorme mal por causa do ronco, a pressão não cai os 20% que ela deveria cair durante uma boa noite de sono. Os hormônios, eles não ficam bem regulados. Você quer saber um outro dado interessante, Gláucia? Pessoa que acorda muito para urinar durante a noite. Sim. Pode ser má qualidade do sono. Também. Porque o hormônio antidiurético que a gente libera, que a gente produz menos urina durante a noite, ele só é liberado nessa fase profunda do sono REM. Então, se você não está tendo um sono de boa qualidade, você está produzindo urina igual produz de dia. Então, você acorda 3, 4, 5 vezes para urinar, como se você estivesse numa rotina aí diurna. Às vezes é um sintoma, assim, não muito óbvio. E, no caso, Michel, aí, dependendo da gravidade, dependendo desses outros problemas que eu trago comigo, igual você disse, uma hipertensão, um risco cardíaco e tal, também é a base de terapias, é a base de medicamento? Então, aí dependendo da gravidade do problema e do risco cardiovascular dessa pessoa, a gente tem pressa para resolver o problema desta pessoa de um dia para o outro. É a mesma lógica que a gente trata o pré-hipertenso ou o hipertenso grave. O sujeito que é pré-hipertenso, que é 130/80, 13/8 de pressão, geralmente a gente não tem pressa de entrar com medicação para ele. A gente orienta bons hábitos de vida, a gente reavalia em alguns meses, a gente pode ter uma terapia ali mais conservadora, menos agressiva. Então, da mesma forma, se você ronca pouco e se o seu problema é que você está ali com um pezinho a mais, vamos trabalhar esse peso primeiro para ver se você emagrece. Agora, se você está roncando muito, se você já tem uma hipertensão, se você já tem outros problemas de saúde, eu preciso resolver esse problema seu do ronco para ontem. Porque você está fazendo picos hipertensivos durante a madrugada, você está fazendo picos de taquicardia durante a madrugada, você está com risco aumentado de arritmia. Então, a gente tem maior urgência. Quanto maior a gravidade do problema e quanto pior o perfil da pessoa, maior é a agressividade do tratamento. Isso é algo que, meio que óbvio. Né? E o tratamento, primordialmente, ele é feito com a prescrição do CPAP, que é aquele aparelhinho que a pessoa precisa dormir com uma máscara, geralmente nasal, né? Que ela dorme com uma máscara que oclui aqui o nariz da pessoa e ela faz uma pressão contínua nas vias aéreas do paciente para que esta musculatura aqui não colabe, para que ela não feche. Então, a pessoa dorme com aquele amarrador aqui, né? Que popularmente a gente chama de cabresto, né? E aquela mascarazinha nasal. E aí ela dorme com este aparelhinho todas as noites. Incomoda? Ele é feito o máximo possível, a gente tem diversos, claro que incomoda.
Só que a gente trabalha para incomodar o mínimo possível e a gente tem lá medidas que a gente faz do rosto da pessoa, do nariz da pessoa, o tipo de máscara que a gente vai indicar, né? O tipo de amarração que a gente vai colocar. Tem máscara que fica aqui, tem a máscara que fica aqui no topo da cabeça e ela se conecta só no aparelhinho mais confortável aqui do nariz. Tem vários perfis, tem vários modelos. Agora, eu te digo o seguinte: para a pessoa que tem uma apneia de moderada a grave e que tem os sintomas que a gente detecta no dia a dia de sonolência, de irritabilidade, de fadiga, de indisposição, depois de 2 noites dormindo com o CPAP, a vida da pessoa melhora tanto, Gláucia. A energia, a disposição da pessoa, a vontade de viver melhora tanto que esse pequeno desconforto para dormir com esse aparelho, a pessoa pensa, nossa, isso não é nada. Isso é um preço muito barato que eu estou pagando em vigência da disposição, da energia e do bom humor que eu estou tendo. Agora eu tenho... A pessoa fala, agora eu tenho energia para tocar minha vida, agora eu tenho energia para fazer minha atividade física, agora eu não me irrito mais com aquele meu chefe enjoado no trabalho. Parece até que ele ficou menos enjoado. Ficou melhor. Mas não é não. É você que está dormindo melhor. O seu humor melhorou porque você não está mais com aquela fadiga crônica. Por causa de noites e noites e noites mal dormidas. Legal. Michel, e esse aparelho a gente encontra para comprar em lojas de produtos hospitalares? Como é que é? Não, esse aparelho a gente compra direto com a fábrica mesmo, com o revendedor local. A gente consegue comprar pela internet, né? É um aparelho que eu não comercializo, eu apenas faço a ponte entre a pessoa e o representante da marca, né? Se a pessoa quiser comprar também de uma outra forma, quer que um amigo traga de fora, quer comprar pela internet porque divide mais barato, isso daí fica a critério do paciente. Agora, para a gente fechar esse assunto de sono, né? É verdade que a gente dormir com barulho... Eu, por exemplo, eu sou terrível, não consigo dormir se não tiver um barulhinho, uma televisão ligada. Mas isso aí traz problema, não deixa a gente entrar no sono zen mesmo, Michel? Ou não tem nada a ver isso? Então, depende. É porque quando a gente fala de doenças crônicas e de problemas de difícil manejo, às vezes a gente indica uma terapia que não é a terapia final, que não é o resultado final, que não é o nosso objetivo final. A gente está indicando ali uma terapia que é uma ponte, que é um primeiro caminho que a pessoa consegue fazer para posteriormente a gente evoluir para o ideal, né? Por exemplo, ontem mesmo eu atendi um paciente que ele não é diabético, mas ele toma aquele tipo de café melado. Ele coloca 5 colheres de sopa para fazer o café dele. Ai, meu Deus. Né? A filha que me disse que o café dele é melado. Eu estou apenas repassando a informação. Então, assim, adianta você virar para essa pessoa e falar, olha, a partir de amanhã você vai tomar café 0 açúcar. Você acha que ela vai conseguir? Não. Não vai. Não. Agora, diminuir para 4 colheres de açúcar, talvez ela consiga. Sim. Né? Sim. Aí depois a gente diminui para 3, depois a gente diminui para 2, e a gente vai progredindo dentro das possibilidades da pessoa. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem porque esse perfil que você está falando, Gláucia, é o perfil da pessoa hiperativa. Não hiperativa do diagnóstico de hiperatividade. Hiperativa, aquela pessoa que o cérebro não para. Sim. Aquela pessoa que Bem Gláucia Cristina. Bem Gláucia Cristina. Aquela pessoa que tem uma ansiedade, que ela não consegue desligar a mente dela. Então, quando ela fica parada num silêncio absoluto, ela fica refém dos pensamentos ruminativos que ficam na cabeça dela. Então, se ela ficar num silêncio absoluto, os pensamentos negativos e ruminativos tomam conta. Então, a estratégia que ela encontrou é ela colocar uma distração. Só que, às vezes, essa distração, ela melhora de um lado e piora do outro.
Então, por exemplo, eu tive um paciente semana passada que me disse que ele só consegue dormir com a televisão ligada. É justamente esse tipo de perfil, porque a pessoa precisa de uma distração para a mente. Só que a luz da tela digital vai quebrar a melatonina, que é o hormônio que te faz dormir melhor. E o tipo de conteúdo, o canal que você colocou ali, dependendo do que está acontecendo, sei lá, no meio da madrugada vai passar ali um filme de guerra, 3 horas da manhã estoura uma bomba no filme. Entende? Que ajuda é essa que você está tendo para dormir? Então, você pode trocar, por exemplo, para você coloca lá no seu aplicativo do Spotify do celular, se você colocar uma lista lá, tem lá sons de natureza para dormir. São frequências sonoras que são adequadas para um estado de relaxamento. E aí você tira essa questão da luz da tela digital. É o que a gente chama de ruído branco. Que é aquela coisa que fica repetitiva. Sabe barulho de cachoeira quando você vai pra serra? Quando você vai pra praia e você tá perto do mar e aí você fica ouvindo aquele barulhinho da onda batendo, né? É quando você tá dormindo e você tá lá ouvindo cigarra, grilo. É esse tipo de som que relaxa a gente. Agora, a gente tem esse tipo de som aqui no centro de Itaperuna? Não. Não tem, né? É o bombeiro passando, é o SAMU saindo. Só tem umas motos. É tiroteio, umas é moto motos barulhenta. fazendo rambambam aí no meio da madrugada. É noção, tiroteio, né? Então a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, tá fácil pra gente. Lá no Spotify tem. Você coloca lá, sons para dormir. Aí você vai no seu gosto. Uma paciente, por exemplo, essa paciente que eu atendi semana passada, ela é de uma cidade litorânea, né? Lá do Nordeste, ela veio aqui para Itaperuna por motivos familiares. Ela fala que ela sente muita falta do barulho do mar. Então pronto, achamos o som para você. Vamos colocar o som do mar para te ajudar a dormir. Ela abriu um sorriso de uma orelha na outra. Essa pessoa não quer ouvir som de passarinho. Não ela quer ouvir o som do mar. Não está na memória afetiva da pessoa o som do passarinho. Essa pessoa ela foi criada na praia. Ela quer ouvir o som do mar. Que bacana. O som do passarinho ainda aqui pra gente. Ainda bem que a gente tem esses dispositivos, né? Vou fazer isso, Michel. Hoje à noite eu vou, ao invés de ligar a televisão, vou colocar um som de uma natureza, uma cachoeira. Mas aí você tem que assinar o Spotify, né, Gláucia? Eu tenho. Que bom, mas é um detalhe importante, porque senão depois de 5 minutos lá tocando, vai aparecer aquela propaganda também. Aí dá aquele choque de realidade. Tá joia, Michel. Mais uma vez te agradeço pela sua participação aqui no nosso programa, super instrutivo, né? Poxa vida, quase muita gente sofre aí com esse problema de apneia. Tá aí, doutor Michel, também tratando essa parte tão importante para a nossa qualidade de vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Boa tarde, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, doutora Paula Ávila, a nossa ginecologista aqui do programa, dando dicas para a nossa saúde, a saúde da mulher. Já, já. Cuidar do coração é cuidar da vida. Se você busca saúde, prevenção e um atendimento de confiança, o Dr. Michel Thanos está pronto para te atender com excelência e dedicação. Com um olhar atento e humanizado, ele oferece acompanhamento completo para manter seu coração forte e saudável, ajudando você a viver melhor todos os dias. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e tranquilidade. Seu novo consultório fica na Rua 10 de Maio, número 500, sala 515, edifício Infinity. Cardiologia é coisa séria. Confie em quem entende. Dr. Michel Thanos. Cuidado que vem do coração. Alô, estamos de volta aqui no nosso bate-papo, esse Pod Vida, que é o podcast da revista Saúde e Vida. No episódio de, acho que 2 semanas atrás, quem ainda não viu, vale a pena ver, tá? Já fica aí a dica para você.
A doutora Paula esteve aqui conosco e falou muito sobre menopausa. E aí surgiu muitas dúvidas, muitas perguntas. E é com muita alegria que nós estamos recebendo ela aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre esse tema e muitos outros relacionados à saúde. Boa tarde, doutora Paula. Prazer recebê-la aqui no nosso programa mais uma vez. Sempre falando aí sobre esses temas, né, que as mulheres têm tanta dúvida. Tem. E depois desse episódio, né, surgiu muita dúvida sobre uma fase parecida com a menopausa, né, que é o que antecede a menopausa, que é ali o climatério e a perimenopausa. Então, eu resolvi tirar um episódio, a gente dedicar esse episódio hoje exclusivamente a esse tema, porque uma coisa que eu também percebo muito no meu consultório. Elas têm dúvidas, né? Muitas Será que eu já tô dúvidas. na menopausa? Né, doutora? Será que isso que eu tô sentindo, o que que é? Porque elas chegam no consultório assim, doutora, alguma coisa tá diferente, alguma coisa mudou. Ou o sono mudou, a disposição, a energia, ou até a libido. Começa a sentir sinais sutis, mas como continua menstruando, às vezes, normal, não para pensar que pode ser já uma alteração hormonal dessa fase, que é climatério e perimenopausa. Vamos entender primeiro o que significam esses nomes. Justamente. Né? Então, assim, quando a gente fala climatério, é essa fase inicial ali da oscilação hormonal, que costuma ocorrer por volta ali dos 35 anos. Mas isso é uma média. Tá. Lógico que a gente sabe que tem mulheres que acabam tendo essas alterações hormonais de forma mais precoce, né? Por quê? Ela é o nosso corpo, né, para produzir os nossos hormônios, os ovários, está muito ligado a essa função dele, que é biologicamente é para a reprodução. Só que não é só para a reprodução os nossos hormônios, eles mexem com o nosso corpo inteiro. Então, quando a gente já começa a ter uma queda dessa função do ovário, isso compromete a nossa função hormonal, o nosso eixo hormonal. E a mulher vai percebendo esses sinais dessa oscilação hormonal, sem interferir, às vezes, na sua menstruação, mas em outras áreas do nosso corpo, como eu falei. O sono, o humor. Então, fadiga. Uma fadiga, aquele cansaço constante, uma falta de ânimo, às vezes até uma piora de uma depressão, ou o início de uma depressão que ela não tinha, né? Um humor mais instável, né? Eu falo que vai do 8 a 80 ali, muito rápido. Uma TPM que às vezes a mulher não tinha, e de repente ali por volta dessa faixa de 35 começa a perceber uma TPM muito mais intensa, né? Aquela irritabilidade, tal, coitado de quem tá em volta ali, os parceiros, os filhos, né? Sai fora. Então, o sono mexe muito. Tanto começa a ter uma piora na dificuldade de induzir o sono, quanto começa a ter um despertar noturno. Esses sinais são muito sutis ali dessa fase de climatério e perimenopausa, que às vezes ela acorda ali 2, 3 horas da manhã e custa pegar no sono de novo. E isso vira aquele ciclo vicioso, porque se você não dorme bem, você fica o dia inteiro ruim, mal, seu humor, a sua disposição. Então, tudo isso vai influenciando. Então, o climatério é essa fase inicial ali que começa esses detalhes muito sutis que ela começa a perceber. Tem alguma coisa diferente comigo. Mas ela, às vezes, ainda não entende. A perimenopausa é quando já está chegando mais perto da sua menopausa. Então, você já começa a ter uma bagunça hormonal ali mais importante, que além de bagunçar, alguns hormônios já começam a declinar. Só que é muito variável. Então, num mês ele declina, no outro mês ele está até aumentando. Entendi. Fica oscilando. E o seu corpo não está entendendo essa oscilação, não está acompanhando essa oscilação. Mas também, né? Como que, né? Vamos combinar como é que vai entender esse monte de coisa. É um carrossel ali, uma montanha russa. Ô, doutora, aí no caso, a pessoa, quando entra nesse período, não quer dizer que ela pode continuar tendo menstruação normal. Sim, é o que a maioria das vezes acontece. Por isso que muitas das mulheres demoram a buscar ajuda, porque assim, mas eu tô menstruando ainda, e não liga que isso pode ser climatério ou perimenopausa, por ainda estar menstruando normalmente, o ciclo tá regular. O ciclo, ele é uma das últimas coisas que às vezes costuma ficar irregular. Então, ela só percebe assim, tem alguma coisa diferente comigo.
Tá. E ela não entende ainda o que tá. Então, por isso que às vezes demora a buscar ajuda. E eu vou percebendo isso muito no consultório. Quando ela chega, às vezes, para uma consulta, às vezes, de rotina, aí eu começo. Como é que tá o sono? Ah, doutora, o sono não tá bom, não tô dormindo. Dorme a noite inteira? Ah, não, tem vezes que eu acordo de madrugada, eu dou aquela despertada e não consigo dormir. Aí você vai buscando. Como é que tá a libido? Já Nem foi, penso né? naquilo. Reduziu a libido. Uma das coisas que impacta também, já começa a perceber, assim, uma certa dificuldade em emagrecer. Ou costuma ganhar já aquela gordurinha abdominal. Porque também isso está relacionado a essa mudança do metabolismo ali. Entendi. Porque a gente passa a ter um aumento do cortisol, isso reflete na nossa insulina, então a gente passa a depositar mais gordurinha ali. Então impacta também no peso. E aí a gente vai pegando essas coisinhas e fala. E quando junta nessa idade ali, olha... Já era. Faz um estrago. Mas estrago antes de buscar ajuda. Então... Mas aí tem a doutora Paula aqui para ajudar a gente. Doutora, qual seria o maior erro meu nesse período? Você falando aí, me lembrei, fiz memória. Geralmente dessa idade aí que você falou. 35, 40 anos, em que eu acordava às vezes de madrugada. Menina, olha, é só a gente fazer memória, né? Isso. E eu poderia ter buscado ajuda e antes. Não busquei. Porque muito nessa fase, às vezes nem sempre a gente vai entrar só com uma reposição, né? Hormonal, porque como eu falei, você ainda tem uma produção hormonal, né? A gente, mandatória, a reposição hormonal é na menopausa, quando porque os seus hormônios naturais fazem isso aqui, caem, né, bruscamente. Nessa fase, você tem uma produção hormonal, só que ela tá descompensada. Então, o que a gente faz é equilibrar essa questão hormonal. Em alguns casos, a gente entra com reposição. Sim, quando a gente percebe que além de estar oscilando, está declinando muito. Mas a gente faz ajustes. Primeira coisa, estilo de vida, né? Não adianta eu sozinha fazer nada. É o que eu falo para as minhas pacientes. Você tem a sua parte que você tem que fazer. Eu, por exemplo, Gláucia, eu tenho 41 anos, né? Eu comecei a sentir os sintomas de climatério ali por volta dos 38. E eu estava fazendo errado também na minha vida. Foi quando eu falei assim, epa, peraí, como é que eu vou orientar para as pacientes se eu não estou fazendo? Porque eu sentia esse cansaço, essa exaustão. Eu estava também numa vida muito corrida de plantões, né? E eu tentei encaixar uma atividade física naquela época, mas não conseguia, porque eu fazia logo depois do plantão. Eu chegava do plantão morta, não tinha como, e depois trabalhar. E aí comecei a ganhar peso, sono horrível, sono péssimo, um desânimo. Eu falei, epa, vou mudar meu rumo, né? Eu mesmo, como uma ginecologista especialista, me diagnostiquei e já comecei a me tratar. Primeira coisa que eu fiz, alimentação. Então, eu faço acompanhamento com uma nutricionista, Isso plano é bom, alimentar, né, faz toda a diferença. E atividade física. Atividade física, para mim, hoje, assim, é mandatório. Eu não me vejo mais, eu não consigo. Eu sinto falta quando eu deixo, né, por às vezes um dia não conseguir fazer. Isso é essencial. E aí, eu fui ajustando as minhas suplementações de acordo com essas fases. Porque essa fase é muito volátil. Uma hora você percebe isso, outra hora percebe isso. Então, nesse primeiro momento, o ajuste que a gente faz é esse. Alimentação, então eu sempre tenho nutricionistas trabalhando comigo para fazer esse plano alimentar, sim, porque cada um na sua área, né? A gente orienta o básico, mas eu não sou especialista em montar um plano alimentar. Então, para isso a gente tem as nutricionistas, né, que trabalham ali na clínica comigo. Atividade física, eu sempre falo com as pacientes, tem que fazer. Qualquer atividade física, desde que você saia saia do sedentarismo. Às vezes uma caminhada, que se você gosta, uma dança, pilates. Tem que mover o corpo, que mover o corpo, né? Então, tem que fazer uma atividade física. Não a tem atividade aeróbica é boa ou é melhor a musculação para mulher? A musculação tem que ter a base. A mulher tem que sempre fazer um treino de força. Tá? Tem que ter treino de força. Por quê? A gente vai perdendo músculo, massa magra. A gente vai tendo essa evolução, a gente vai perdendo... A partir de que idade, doutora? A partir dos 30, a gente já começa a declinar tanto colágeno quanto massa magra, né? E a perda de massa magra é uma doença que chama sarcopenia. Por quê? O músculo é o que vai sustentar o seu metabolismo, é o que vai te deixar... Quando você estiver lá nos seus 80, 90 anos, levantar de uma cadeira sozinha, caso
Caso você precise internar, se você tiver numa UTI, alguma coisa, é o que vai te garantir uma sobrevida e uma recuperação mais rápida, essa liberdade, né? E o músculo é um órgão metabolicamente ativo. Então, ele faz função hormonal, sim. Tá? Ele trabalha com nossos hormônios. Então, toda mulher, ali depois dos 30, 40 anos, então, não tem desculpa. Tem que fazer um treino de força. Você pode escolher musculação, crossfit, um pilates. Tem que trabalhar seu músculo. Paralelo a isso, você faz as outras atividades. Um aeróbico de acordo com o que você gosta. Eu prefiro correr, eu prefiro andar de bicicleta, nadar, dançar, né? Que aí trabalha a sua mente, também é importante. Mas força é essencial, não tem como fugir. Não tem como, gente. Não tem como. É melhor você se acostumar. Se você quer ter qualidade de vida, levantar sem depender dos outros depois de uma, né? Fica quieta. Doutora... E hoje, só reforçando, a sarcopenia, tem estudos já mostrando que a manutenção da nossa massa magra, principalmente nas pernas, ela previne demência. Até Alzheimer. isso, doutora. Até isso. Então, mais um motivo aí. A importância. Mãe. Aí, depois que eu começo a fazer esse tratamento, eu volto a ficar melhor de novo? Sim. Porque né? você que vai avaliar se eu preciso de hormônio já nessa idade. Gente, por isso que eu falei, primeira coisa, buscar ajuda. A gente faz exames para nortear um pouco, para entender em que fase que você tá, saber se tem uma outra coisa também causando esses sintomas. Pode ser uma disfunção na tireoide, por exemplo, que contribui para esses sintomas. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, os exames hormonais dessa fase podem vir normais. Porque, como eu falei, você ainda tem uma produção hormonal. Ela só tá... O carro tá desgovernado, mas ele tá andando, né? Então, o que acontece é que muitas mulheres, às vezes, vão num médico, o médico pede um exame, seu exame tá normal, você não tem nada. E aí ela sai de lá, assim, mais desesperada do que entrou, então é coisa da minha cabeça. Eu tô ficando doida. Eu recebo isso diariamente. A pessoa chega lá cheia de exames e o médico, às vezes, não fez essa analogia. Olha, é perimenopausa, é climatério. Então, assim, eu atendi essa semana uma paciente que ela... já é uma paciente minha de uns anos, a gente faz já um acompanhamento, e ela começou a me relatar esses sintomas de uma irritabilidade, um sono ruim, e ela tem 38 anos. E ela falou assim, a minha mãe, quando entrou na menopausa, começou assim. Falei, vamos, né, investigar. Os exames dela, realmente, normais. Mas eu já diagnostiquei esses sintomas de climatério e perimenopausa. Para ela, além das suplementações, eu passei um tipo de hormônio, a progesterona. Ela teve ontem no consultório. Ela falou assim, como eu já melhorei. Ai, que bom. Com 15 dias já de início de tratamento. Ela falou assim, como realmente fez diferença? Eu falei, ela falou assim, era isso que eu estava precisando. Então, assim, vai ser todo mundo que vai precisar de reposição hormonal nesse momento? Não. Mas de uma ajuda qualificada, um tratamento, sim. E aí o tratamento é individualizado, porque depende dos sintomas que você tem, né? Que fase de vida você tá, comorbidades ou não. Às vezes seu corpo também tá muito inflamado naquele momento. Não adianta a gente entrar com hormônio que seu corpo não vai nem responder. Então a gente tem que mudar, às vezes, essa questão, o paciente chega lá sedentária, às vezes acima do peso, né? Então, assim, com o corpo muito inflamado. Não, vamos mudar. Começa a atividade física, nutricionista, alimentação, vamos reajustar, vamos já entrar com algumas suplementações direcionadas para isso. E aí, se for necessário, a gente entra com hormônio. Que até porque para entrar com hormônio, o corpo tem que estar bem para responder esse hormônio. É verdade. Né? Então, é uma fase que exige um acompanhamento constante. Porque é tudo muito volátil, tudo muda, né? Vai tendo essas oscilações. E para você viver bem, porque assim, pode durar até 10 anos até chegar a menopausa, né? A perimenopausa. E ela fica, o sintoma não alivia, não. Não, aí, né, começa a ter os sintomas da queda de fato. Então, assim, tem que ter esse acompanhamento, porque com o acompanhamento correto, já desde essa fase, você já consegue passar por essa transição da perimenopausa pela menopausa de uma forma muito mais leve. Porque a gente já está fazendo ajustes ou a reposição, então você não sente tanto os sintomas da menopausa quando ela vem de fato, porque você já está tratando. Olha que bacana, gente. Vamos se cuidar. Que mensagem você deixa? Que ninguém precisa viver nessa situação, e assim, né? A mensagem final é essa. Se você está identificando que tem alguma coisa de diferente e você não entende o que é,
Não aceite é normal da idade. Essa frase me mata. É assim mesmo, é normal, ou você não tem nada. Você é melhor do que ninguém reconhece seu corpo. E o que elas falam é isso assim, doutora, eu não era assim. Tem alguma coisa diferente. Então, se tem alguma coisa diferente, busque quem vai te escutar que realmente tem alguma coisa diferente, entenda e trate. Porque essa fase é uma fase realmente cheia de mudanças no seu corpo e que você está processando aquilo, então você precisa buscar essa ajuda que vá te entender para você viver bem, e a gente consegue sim. E é o que você falou, são 10 anos até chegar a menopausa. Até chegar a menopausa, né? Então assim, eu falo, toda mulher ali por volta dos 40 anos, querendo ou não, já está numa perimenopausa. E os sintomas são sutis, são variados, né? Igual eu falei, para mim o que pegou foi o sono. O sono, assim, no primeiro momento foi crucial. Eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, o que está acontecendo com o meu sono? Hoje eu trabalho o meu sono com atividade física, sempre, né? E gerenciamento do sono também, aromaterapia, iluminação, tudo isso faz diferença, né? Reduzir tela 1 hora antes de dormir e suplementos. E hoje meu sono tá maravilhoso, tranquilo, sem remédio. Até sonhando. Eu tenho paciente que usava essas medicações Rivotril, né? Clonazepam, que é o Rivotril, ou Alprazolam, esses remédios fortes, e que a gente conseguiu desmamar esses remédios só fazendo esse ajuste. Pois é, gente, vale a pena viver bem, né? Viver bem, a gente quer viver mais, mas viver bem. Qualidade de vida é tudo. Sim. Doutora, mais uma vez eu quero te agradecer por essas dicas tão importantes aqui, que fazem a diferença para nós mulheres. Então, você, mulher, se identificou, busque ajuda, né? A doutora Paula está lá em Bom Jesus, daqui lá é um pulinho. E para quem quiser, a gente tem consulta online também. Né, então, para todo o Brasil aí, atendo pacientes né, nessa fase também, de diversas áreas do país. Então, a gente tem a opção da consulta online também. Então, dá para fazer todo esse suporte aí de onde quer que você esteja. Viu só? Daqui a pouco, doutora Lina, saúde animal, aguarde. Cuidar da saúde da mulher é mais do que tratar sintomas. É olhar para cada fase da vida com atenção, respeito e acolhimento. Em Bom Jesus do Itabapoana, a doutora Paula Ávila oferece um atendimento especializado em ginecologia, saúde íntima e estética íntima, com foco no bem-estar, na autoestima e na qualidade de vida da mulher. Aqui, cada paciente é atendida de forma individualizada, com escuta, cuidado e tecnologia para proporcionar os melhores resultados. Seja na prevenção, no tratamento ou no cuidado estético. A clínica conta com um ambiente acolhedor, pensado para que você se sinta segura e confortável em todos os momentos do seu atendimento. E para facilitar ainda mais, a doutora Paula Ávila também realiza consultas online, levando orientação e cuidado onde você estiver. Agende sua consulta. Doutora Paula Ávila, ginecologia, saúde e estética íntima. Olá, estamos de volta aqui no nosso Pod Vida, o podcast da saúde e vida. E é com muita alegria que eu estou recebendo ela aqui conosco, doutora Lina, nossa veterinária, né, da Procamp, da Propet, do Sensivete, minha amiga de longas datas, graças a Deus, né, minha amiga? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Gláucia. Boa tarde, ouvintes. Eu estive fora, mas fui muito bem substituída, né? Isso que eu ia falar, doutora Larissa, filho de peixe, peixinho né? A Larissa esteve aqui conosco, um amor de criança, de pessoa. Eu chamo criança, porque eu fiz show da Xuxa pra ela, ela não cresceu. De vez em quando eu recebo uns elogios, fico muito feliz, muito satisfeita. Falar assim, sua filha é muito bem formada, hein? Ela tem conhecimento. Falar, muito obrigada, Deus abençoe. E assim, né? Ela tinha vontade de ser advogada, né? E depois fez a faculdade, ela contou pra gente que passou no vestibular. Falei, não só pode, falou não. Quando já tinha feito a matrícula. Que coisa linda. Naquela época eu não ia incentivá-la, não, Gláucia. Não, né? Lina! E ela contou que a época falou assim, mãe, você tira a graça das coisas. Que ela chegava com alguma novidade que ela tinha aprendido na faculdade, e eu falava assim, é por isso, isso, isso. Ai, mãe, você tira a graça das coisas. Ô, Lina, você passeou, você foi para congresso, né? Não, dessa vez não fui para congresso, não. Fui passear com os netos. Fui passear com o neto, coisa fui boa. Fui ver o Mickey. Ô, delícia!
Lina, vamos falar agora de assunto sério. Envenenamento. Eu estava até falando com a Larissa quando ela esteve aqui na semana retrasada. Falei, Larissa, a gente precisa fazer um Pode Vida sobre o envenenamento. Hoje a gente fala dos envenenamentos dos cães e na próxima semana a gente fala dos gatos. Porque, Lina, volta e meia a gente, né, existem cidades que têm até focos de envenenamento, que sai aquele monte de cachorro no meio da rua morto. Isso é muito triste, Lina. Isso é muito triste, Gláucia. E o principal que a gente vê nesses casos aí, o envenenamento por chumbinho, é uma coisa muito difícil, muito dolorosa. Porque o chumbinho, na verdade, ele é um fungicida. Ele é para matar fungo de cafeicultura, de citricultura, e descobriram que o animal, quando o ingere, morre, e eles começaram a usar para também fazer isso. Geralmente, o chumbinho, eles pensam que vai ser um raticida. E não é, porque o rato não é bobo. O rato manda um ali de sentinela experimentar. Comeu, morreu, ninguém mais vai comer. Mas é uma coisa tão violenta que eu já tive caso de um gato pegou o rato envenenado e morreu. Morreu o gato, chegou em casa, o gato chegou em casa vomitando, o cachorro foi e ingeriu e matou o cachorro também. Nossa. É uma coisa, uma morte, e tem gente que usa para suicídio também. É uma coisa horrorosa. E é uma morte muito dolorosa, porque o chumbinho dentro do organismo, quando molha, ele vira um gás. Então, ele vai haver hemorragia em todos os órgãos internos. Senhora. É uma coisa muito difícil, muito horrível. E, Lina, tem como salvar? Depende você descobrir rápido. Você viu os sintomas, corre. Quais seriam esses sintomas? Cialorreia, né? Que é salivação intensa, tremores. Convulsões. E o animal fica com os olhos injetados, com as pupilas dilatadas. É mesmo? E evacua. Evacua incontrolavelmente. Aí você tem que correr. E isso é rápido? Tipo assim, deu chumbinho, aí logo ele já começa a apresentar. Bebeu alguma coisa, ou o suco gástrico começa a funcionar, o animal já começa a apresentar. Olha só, os sintomas. gente. É assim, ó. O animal saiu ali, futucou uma graminha, naquela graminha tinha algum produto, volta para casa vomitando, coisa. Se você não correr, você perde seu animal. O que mais hoje a gente vê em envenenamento é com chumbinho. Envenenamento intencional. Agora, a gente recebe muitos animais envenenados também, que não são envenenados por chumbinho. E a pessoa acha, será que alguém... Às vezes, não. A gente tem problema, sabe o quê? Eu já até pedi na produção para providenciar uma foto pra gente de uma palmeira. Essa é uma palmeira sica. Essa palmeira, quando dá essa inflorescência, ela produz umas pelotas assim que caem ali ao redor. E às vezes um cachorro, inadvertidamente, ou o dono não sabe, não recolhe, o cachorro começa a roer isso e é muito venenoso para os cães. Essa palmeira, ela é típica daqui da nossa região? Lina? Tem muito jardim. Eu tenho em casa, eu mando catar tudo. Quando dá essa inflorescência, eu já mando cortar. Ou dá as bolotas, a gente... tem bolota, vamos catar, vamos tirar isso daqui. Porque é muito venenoso. E a gente tem vários cães, os cães ficam soltos, né? Aí pode envenenar. Outra coisa que nós já vimos, que nós já encontramos também, já tivemos que atender, esse era um cachorro que comia tudo que via pela frente, e ele ingeriu aquelas coisas da mamona, aquelas pelotinhas da mamona. Tá. E a mamona, gente, é o que faz o bacilo antraz, a ricinus, que é o princípio ativo da mamona, é muito tóxico também. Aquelas pelotas que a gente brincava, aquelas pelotas que a gente brincava de guerrinha, quando a gente é criança, aquilo é muito tóxico. Pro cachorro. Pro cachorro, pro gato, pra gente. E pode vir a matar. Olha. O óleo de rícino, tem a dosagem dele que você toma, que é remédio. Se for uma dosagem maior, te mata de tanta diarreia. Então, tem vários produtos que a pessoa fala assim, foi envenenamento, alguém botou veneno no meu cachorro. E às vezes não foi. Foi coisa que ele mastigou, foi coisa que ele comeu. A gente vê muito também envenenamento quando você faz banhos. Ainda tem gente, principalmente na região rural, que dá banho com carrapaticida com produtos de boi. O triatox, por exemplo, tanto para o boi quanto para o cachorro, você não pode usar na hora quente.
O amitraz, ele é extremamente tóxico, ele mata o cachorro. Você tem que usar de noitinha ou de manhãzinha. Eu prefiro até de noitinha, que aí não vai ter mais sol. Que de manhãzinha, depois esquenta. E você usar também banhos. Usa banho no ambiente. Vou acabar com o carrapato que está aqui no ambiente. Joga aqueles remédios. Fica poça. O animal fica preso, ou o animal bocó, vai lá, bobão, né? E lambe. Intoxica também. Pode vir a ficar envenenado, pode vir a morrer. Nós já pegamos um cão que ficou preso, o moço botou o remédio e deixou lá. Ele viu o cachorro lambendo. As enzimas hepáticas dele lá no céu. Quase morreu. Foram 3 dias de batalha para a gente poder salvar aquele cachorro. Ficou muito ruim e foi porque ele lambeu o produto. Hoje em dia a gente já tem tanta facilidade, né, Glaucia? E temos também os animais que são, às vezes, sensíveis a cheiros, são sensíveis a cheiro de tinta, cheiro de solvente. Isso tudo pode fazer mal. Entendeu? Isso também pode trazer uma intoxicação para o animal. Intoxicação. E, às vezes, algum alimento pode intoxicar e pode até matar, conforme for a quantidade. Você sabe, agora passou a Páscoa. Cachorro não deve ficar comendo chocolate. Chocolate de cachorro é diferente. Chocolate, uva, cebola... Abacate em demasia. Pode matar o cachorro. Olha só, gente. É muita coisa. São muitos Por isso que é bom a gente dar para o cachorro somente ração. E eu ia falar também, não só ração, produtos, medicamentos que são para animais. Produto que pode usar em cachorro, não pode ser usado em gato. Produto dentro do peso do animal. Senão você pode intoxicar seu animal por isso também. Tá. Produto, gente, para pulga, carrapato, para sarna, eles são estudados. A pessoa faz pesquisa, vê a quantidade, vê se pode usar em animal gestante, vê se pode usar em animal que está amamentando. Tudo isso é muito pesquisado para que não ocorra esses problemas. Aí a pessoa às vezes teima, vai lá e vai assim, dei um pouquinho mais. E pode acontecer também, Lina, de, por exemplo, tem rato rondando na nossa casa, aí a gente põe um remédio lá pro rato, o próprio animal ir lá. Rato, gente, vocês já viram desenho animado? No desenho animado é direitinho, o rato panha com a mãozinha e sai correndo. Passa no quintal, seu quintal tem o cachorro corre atrás do rato. O que faz? Deixa cair. Às vezes a pessoa botou num queijinho, botou em alguma coisa o cachorro pega. Mas existe hoje no produto no mercado que é para combater o rato, que não traz envenenamento para os animais. E até isso tem estudo. Nós temos produtos para raticidas que não mata na hora. O pessoal gosta de chumbinho porque mata na hora. Mata um e o resto. Ninguém vem pro velório, ninguém vai comer aquilo que já envenenou o outro. Eles comem e vai fazer efeito depois. O rato seca, não fica fedendo, não fica com mau cheiro na sua casa. E ainda por cima, ele possui amargante para os outros animais. Para gato, para cachorro, ele tem gosto amargo para o cachorro e para o gato não pegarem. Olha só, ele é atrativo para os ratos e para o gato, para o cachorro, ele é amargante. Olha que legal, viu, gente? Então, ó, é usar o remédio certo, né? Mas sempre ler, sempre pedir orientação. Orientação de quem sabe, gente, do médico veterinário, que vai te falar, não usa isso, não faz assim, não faz assado. Eu fui lá na agropecuária, o rapaz... Eu tive uma vez, Glaucia, eu não me esqueço nunca, esses dias eu ouvi de novo. O rapaz, muito simples, uma pessoa muito bondosa, e era apaixonado na gatinha dele. Ele não comprou comigo o produto, comprou lá onde ele morava. Comprou um produtinho e ele não sabia ler, Glaucia, porque estava escrito assim, uso para cães, em cada bisnaguinha. Ele passou na gatinha e tinha aquele monte de gato, lá, a gatinha passou a patinha, lambeu, e a gatinha dele chamava Xuxinha. A Xuxinha morreu. E ele chorava. E chorava copiosamente, porque ele dizia, eu matei minha gatinha. Entendi. Ele entrou em crise. Acredito. Depressão ele entrou em crise, porque ele sabia que foi ele que passou o produto. Mas ele, coitado, uma pessoa muito simples, não sabia ler.
Mas aí, Lina, beleza, eu vi o meu animal, o meu cão, vomitando, fazendo vômito, com tremor. Eu notei que ele foi envenenado. O que eu posso fazer para chegar até o veterinário, de repente, a tempo de salvá-lo? Se você tem um carvão de churrasco ou se você tem carvão ativado em casa, é o que você pode dar se o animal está engolindo ainda. Que o carvão, ele vai adsorver, ele faz uma barreira dentro do estômago para não absorver mais o produto. Que aí, é igual o carvão, você passar no seu braço, na sua mão assim, ó, você molha, a água passa direto. Sim. Ele não deixa que aquilo seja absorvido. Mas você tem que correr, porque da crise epileptiforme, o animal pode ter parada cardiorrespiratória, tem hemorragia, tem diarreia, você tem que procurar socorro. Correndo. Você pode dar ali para ver se no primeiro momento seria o carvão ativado. Soca se você tiver o em casa, carvão. ou o carvão de churrasco mesmo, tritura e dá ele com um pouquinho de água para ver se ele engole. Mas não é fácil, não. Às vezes o animal não está nem deglutindo, porque o efeito é muito rápido. Agora, se está com sintomatologia de intoxicação, de envenenamento, vão olhar no quintal, gente. Vão olhar se tem algum produto. Pessoal que planta tomate, Glaucia, às vezes guarda produto e o cachorro vai lá dentro onde está guardado o produto e deita. Cachorro lambe pata. Eu já tive problema de uma cadelinha envenenada por produto defensivo agrícola, porque ela foi dormir lá dentro do galpão onde estavam os produtos. Ela foi acompanhando o dono ficou lá no escritório toda a vida e ela ficou deitadinha ali onde tinha derramado o produto. Então, você tem que fazer... Vai lá, gente, revira, procura lá onde o animal foi, se é aquele animal que pega tudo no chão, que futuca, que traz pedra, que traz tudo. Vai lá ver. Esse da mamona, por exemplo, ela, foi achado, encontrou nas fezes. O pedacinho lá de coisa de mamona que ela tinha mastigado. Nossa, mãe. Aí deu revirou salvar, o coco. Esse deu para salvar. Agora, tipo. a Zika, gente, tem que prestar atenção, porque quando o dono vai ver, já tá que a gente fala aquela barriga d'água, aquela barriga enorme, com problema hepático grave, às vezes a gente não consegue. Nossa. Porque você não lembra, você não recorda. Depois a pessoa vai falar, ele estava bem comendo aquelas bolotas lá. Mas já era. E cachorro é bicho danado mesmo, futa tudo. E quando tiver, por exemplo, o pessoal bota a culpa, botou remédio, botou chumbinho pro meu cachorro. Não botou. Às vezes vai, essa porcaria ainda aparece de vez em quando, e o pessoal quer matar rato. Gente, usa raticida. O raticida vem dentro da sacolinha, você corta a beiradinha, tá ali protegido, e o rato vai pegar porque é atrativo para o rato e não vai fazer essa matança, às vezes, indiscriminada. Às vezes, você tá combatendo o rato, tá certo, você tem que combater o rato, porque o rato transmite leptospirose. Leptospirose é zoonose, pega no gato, pega no cachorro, pega na gente. Você tem que acabar com o rato, mas vão usar um produto que não vai atingir os animaizinhos, né? Com certeza. E esse negócio de chumbim, Glaucia, eu tenho horror, eu tenho pavor de chumbim, que uma vez me ligaram... Não tá proibido isso não, Lina? Proibido, gente, mas o que adianta? O pessoal procura. Acha os clandestinos que vendem, né? Uma pessoa me ligou, era a Clínica São Camilo de Leles ainda, eu me recordo, perguntando qual era o princípio ativo dessa porcaria, porque uma criança pegou a tampinha e botou na boca. Meu Deus. E a criança estava lá convulsionando. E a gente, a base disso ser assim. E eles começaram a fazer lá a lavagem estomacal e a proteção e a hidratação da criança para poder tirar a criança daquele quadro horroroso. Que eu falo com a pessoa que, né, às vezes a pessoa tem algum problema e fala assim, vou tomar chumbinho. Fala assim, meu filho, você se odeia muito porque é um trem horrível. Deus me livre, você vê o que o animal sofre, o que o animal passa quando ingere não intencionalmente, né? Quando o animal pega aquela porcaria e come. Se ele pensar numa coisa dessa, nunca na vida, né? Com certeza. Doutora, mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente, né? Trouxe tanta informação importante. Às vezes a gente esquece de alguma coisa, tem gente que liga e manda mensagem e pergunta, isso pode, isso não pode? Pode mandar pergunta aqui pela Glaucia, pode mandar pergunta lá pra gente, que a gente informa. Com certeza. E na próxima semana, você tem gato?
Você sabe que eu acho que o gato envenena mais do que cão, porque gato, eu vou te falar, lambe o tempo todo. No próximo sábado, a doutora Alina vai estar de volta aqui. Lembrando que a doutora Alina tem o Sensivet, que é o Centro Veterinário da Procamp e da Propet, 24 horas com um veterinário, para qualquer hora do dia, da noite, o seu animal vier a precisar de um cuidado especial, né, veterinário, é só entrar em contato com o Sensivet, que fica em frente à Procamp, na subidinha ali da Coronel Pimenta, super fácil, todo mundo conhece. Muito bem sinalizado do lado esquerdo. Muito bem, com Tem os certeza. cachorrinhos, uns gatinhos Na assim, frente. em alto relevo, você vai logo identificar o Sensivete. Que Deus te abençoe. Obrigada. E até a próxima Se semana. Deus quiser. Amém. Em Itaperuna, Sensivete, o Centro Veterinário de Emergência da Procamp e da Propet. Várias especialidades. Lá você vai encontrar profissionais 24 horas para cuidar do seu animal. Vacinação, consultas, exames, cirurgias. Venha conhecer o lugar perfeito para cuidar do seu pet. Sensivete Centro Veterinário. Fica na Rua Coronel Pimenta, centro de Itaperuna. Telefone 3823-1075. Agende a consulta do seu pet ainda hoje.